Olá, tudo bem? Graça e paz. Estamos nós aqui no canal do YouTube, Teofiloecia, Teologia, Filosofia e Companhia, e quero trazer uma reflexão para a sua vida. Você precisa ser curado? Você reconhece áreas na sua vida, no seu coração, na sua alma, nas suas emoções, áreas externas da sua vida que você precisa de cura, que você precisa de uma intervenção sobrenatural na sua vida? E quando eu falo enfermidade, não falo só de enfermidade física, mas também incluo, né? Você tem alguma enfermidade física na sua vida, nos seus parentes, nos seus entes queridos, nos seus amigos, pessoas que você tem se preocupado com a saúde, mas também enfermidades emocionais, do campo das nossas emoções, dos nossos sentimentos, feridas, traumas, passamos. E feridas espirituais. Talvez você já participou de algum grupo religioso ou já foi membro de alguma igreja, de alguma religião e foi ferido também, foi machucado também, foi ferido por pessoas, por autoritarismo, por abuso religioso. Então eu quero falar com você, quero falar com esse grupo de pessoas e trazer uma palavra, trazer uma reflexão para você, para que você junto comigo meditasse na palavra de Deus e através dela Deus possa abençoar o seu dia, abençoar o seu final de semana. O texto que eu trago ao coração está no Evangelho de João, capítulo 5. O título é A Cura de um Paralítico. Diz o seguinte, a leitura eu vou fazer para vocês. Passadas essas coisas, havia festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste havia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, agitando a água, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem, havia 38 anos. Um homem enfermo estava ali perto do tanque, à beirada do tanque de Betesda. E Jesus entrou no templo e vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja, por ter uma enfermidade paralítica, né, não podia se mover, quando as águas se moviam por um anjo para curar alguém, sempre alguém entrava primeiro do que ele. E já fazia 38 anos que ele estava ali, naquele ambiente, buscando a cura, acreditando no milagre. Então lhe disse Jesus: Levanta-te. Jesus disse para ele: Toma o teu leito e anda. E o versículo 9: Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Até aqui, então. Jesus havia subido para Jerusalém, no templo, e lá havia uma das portas de entrada, que eram as portas das ovelhas, né, como nós citamos aqui no versículo 2. A porta das ovelhas era o lugar onde se entravam com os animais, com as ovelhas, para se fazer o sacrifício. E é interessante que Jesus é conhecido na Bíblia como o Cordeiro Pascual, como a ovelha muda
entregue pelos seus tosqueadores, entregue pelos seus malfeitores para ser sacrificado. E Jesus entra justamente por essa porta, a porta das ovelhas, a porta daquele que será sacrificado pelo pecado da humanidade. Então, essa é uma primeira verdade que nós aprendemos. Jesus entra ali e ele entra ali como pastor. O pastor que em alguns anos, próximos a alguns anos, ele estava no início do ministério, mas em alguns anos, em 3 anos, ele iria ser sacrificado por causa dos nossos pecados. Aí diz que havia ali um tanque chamado Betesda, que significa casa de misericórdia. É como se fosse a Santa Casa de hoje, só que naquela época a medicina era limitada e praticamente todas as pessoas que estavam ali estavam sem esperança. Diz no versículo 3 que havia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Havia todos os tipos de enfermidade. E aí eu chamo sua atenção para não só as enfermidades físicas, mas as enfermidades emocionais, as enfermidades da nossa sociedade, uma sociedade cheia de vícios, uma sociedade promíscua, uma sociedade onde os poderosos oprimem os mais necessitados, aqueles mais fragilizados, uma sociedade violenta, uma sociedade onde o crime organizado cresce cada vez mais, uma sociedade onde nós vemos pessoas passando dificuldades, passando fome. Enfim, falar do tanque de Betesda, falar da casa de misericórdia, é falar da nossa sociedade, é falar do mundo em que nós vivemos. Eu estava acompanhando esses dias o Instagram. Existe uma psicanalista que está ficando famosa agora, inclusive ela fala bastante, mas até que ela tem uns raciocínios legais. Ela falou que 60% das pessoas que estão dentro das igrejas estão enfermas. E eu quero discordar dela. Eu quero discordar dela porque é muito maior o número das pessoas que estão enfermas dentro das igrejas. Assim como eu digo para ela que é muito maior o número das pessoas que estão enfermas fora da igreja. Existem muitas pessoas que estão doentes fora da igreja. Eu digo que 100% das pessoas têm algum tipo de enfermidade, tem algum tipo de trauma, tem algum tipo de cicatriz, tem algum tipo de frustração. Até mesmo um bebezinho, até mesmo uma criança de colo já nasce com algum tipo de medo, com algum tipo de insegurança, quando não está no colo da mãe. É nítido, nós percebemos na nossa sociedade que as pessoas elas estão enfermas, elas estão ficando cada vez mais doentes. Eu trabalho, tenho amigos também que trabalham na área da psiquiatria, da psicologia, e existe esse fenômeno pós-pandemia que aumentou o número de consultas médicas com psiquiatras e psicanalistas e psicólogos absurdamente. Não tem nem se o número para se comentar, mas os consultórios se encheram, as filas hoje, se você for procurar rede pública, atrás de um psiquiatra, você vai esperar aí de 3, 4, 5, 6 meses para conseguir uma consulta. Tamanho é a enfermidade psicológica das pessoas da nossa sociedade, a não ser as pessoas que têm os seus recursos financeiros e conseguem pagar os médicos por conta própria. Então eu discordo dessa psicanálise, dessa psicanalista, porque os enfermos não estão só dentro da igreja, os enfermos estão na sociedade. E como esse tanque de Betesda, que é a casa de misericórdia, diz que havia uma multidão de enfermos, uma multidão de pessoas com vários tipos de doença, entre elas coxos, paralíticos. E se nós trazermos isso para uma realidade espiritual, emocional, existe muita gente espiritualmente paralisada, espiritualmente que não consegue andar. Existem muitas pessoas que olham com seus olhos naturais, mas os seus olhos espirituais estão cegos, não conseguem enxergar a realidade da vida e acabam encontrando respostas
num copo de bebida, né? Num encontro de churrasco. Nada contra, tá? Adoro churrasco. Mas muitas pessoas acabam se escondendo através do consumo excessivo do álcool, de drogas, de remédios, e tudo para anestesiar a dor da alma, a dor dos sentimentos, por marcas, feridas, volto a dizer, por questões que aconteceram em suas vidas, problemas familiares, nos relacionamentos entre pais e filhos, filhos e pais, mães e filhos, etc. Então, assim como no tanque de Betesda, na casa de misericórdia, nós vivemos num mundo que é verdadeira casa de misericórdia. As pessoas estão precisando de misericórdia. O mundo está precisando de misericórdia. E aí diz que todos eles esperavam o movimento da água. Era um tanque, um grande tanque de água, que, segundo a cultura, segundo as pessoas comentavam, que de tempos em tempos um anjo descia, movimentava aquela água, e quem entrasse primeiro naquele tanque, seja lá a enfermidade que tivesse, era curado. E aí eu quero chamar a sua atenção. Qual o movimento que você está esperando? Você está esperando o movimento de algum familiar seu ir até você? Você está esperando o movimento da igreja ir até você? Você está esperando o movimento, talvez, da própria igreja, né? Esses novos movimentos que a gente vê por aí, né? Nada contra, tá? Mas são movimentos legendários, né? Movimentos aí de louvor e adoração, movimentos que se dizem proféticos, de homens que se levantam dizendo que são profetas do Senhor, que são ungidos do Senhor. Você está esperando nesses movimentos, você está esperando num grande culto, um culto especial, para que algo aconteça na sua vida. Você está esperando, de fato, que um homem, um ser humano mortal como eu, possa tocar na sua vida e possa curar a sua vida, possa resolver os seus problemas. Você acha que uma igreja, um simples templo, não desmerecendo as igrejas, porque eu faço parte da igreja e tenho ministério na igreja, também ministro a palavra, sou ministro de louvor, mas você espera uma música, você espera uma canção, você espera uma palavra diferenciada, com um tom profético, com uma voz alta, enfim, você espera algum modelo, algum movimento diferente para ser curado? Eu quero te dizer que você está equivocado. Porque esse homem estava esperando esse movimento há mais de 38 anos. E a enfermidade dele era tão profunda que ele não podia se movimentar. Paralisia, no significado grego da palavra, significa ressequido, sequidão, seco. Algo que não tem vida, algo que não pode se mover. Esse homem respirava apenas. Mas ele não tinha vida, ele não se movia. Talvez a sua vida esteja dessa forma. Talvez a sua vida espiritual, a sua alma esteja dessa forma. Você não consegue se mover, você não consegue se movimentar para as coisas de valor, para os princípios. Você não consegue se mover por uma nova vida, por uma vida diferente, na qual Deus tem na sua palavra como proposta, como propósito para todos nós. E eu também falo dos movimentos coaches, né? Os coaches que aparecem aí com soluções de PNL, né, de programação neurolinguística, dizendo que a sua vida vai mudar, que basta um pensamento positivo. Se esse homem precisasse de um pensamento positivo, com 38 anos ali pensando positivo, que as águas iam se mover e ele ia conseguir, com certeza ele já teria sido curado. Então, pensamento positivo é bom a gente pensar positivo, mas ele não é a solução dos nossos problemas, ele não traz cura para a nossa alma.
E no versículo 5, diz a respeito desse homem que esperava 38 anos. E no versículo 6, diz que Jesus veio até ele. Jesus veio até esse homem. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você espera um movimento externo? Você espera um movimento religioso? Você espera uma nova onda religiosa para que a sua vida seja transformada, para que você seja curado, para que a cura chegue até algum parente seu, alguém que está enfermo ou está necessitado, ou a sua alma está enferma? Ou você prefere que Jesus vá ao seu encontro? Que Jesus te encontre? Que Jesus vá até você? Que você mesmo na sua impossibilidade, na sua fraqueza, e nós somos fracos, nós precisamos reconhecer que somos fracos, que nós não podemos, que somos pecadores, que precisamos que Jesus venha ao nosso encontro, que Jesus nos busque. Se nós olharmos os evangelhos, não foram esses homens, Pedro, Tiago, João, que buscaram a Jesus. Foi Jesus que passou até eles e buscou eles e chamou eles. É Jesus quem nos chama. É Jesus quem chama as nossas vidas. E Jesus está te chamando através desse vídeo, através dessa pregação, através dessa preleção, usando a minha vida para te chamar, para que você se aproxime dele. Ele está perto, Jesus está perto, ele é onipresente. Ele está aí do seu lado, enquanto eu falo com você, ele está aí, ele está presente, ele está aí perto de você. Escute a voz de Jesus. E Jesus pergunta para esse homem: você quer ser curado? Interessante. Você perguntar para um paralítico, você perguntar para um cego, para um coxo, você perguntar para alguém em depressão, você perguntar para alguém com uma crise financeira, você perguntar para alguém que está com um trauma na sua alma, porque foi traído, porque foi ferido por alguém, você quer ser curado? Que pergunta estranha. É lógico que eu quero ser curado, é lógico que eu preciso ser curado. Mas dessa interação onde Jesus pergunta se você quer ser curado, Jesus está interagindo com a sua fé. Jesus quer gerar fé no seu coração, porque sem fé a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. É impossível conhecer Jesus sem fé. E quem nos dá fé é o próprio Deus. E por isso que Jesus perguntou para o coxo, Jesus perguntou para o paralítico, desculpe, você quer voltar a andar? Você quer ser curado? Instigou fé no coração dele. Logo de imediato, a Bíblia diz que ele respondeu: eu quero ser curado. Mas ali ele teve que abrir mão. E às vezes, para ser curado, nós precisamos abrir mão dos nossos pecados. Precisamos abrir mão da nossa incredulidade. Precisamos abrir mão das nossas mágoas. Mágoas religiosas. Mágoas de igrejas que nos feriram, de pastores que nos feriram, de líderes que nos feriram. Nós precisamos abrir o nosso coração e permitir que a vida de Deus, a vida de Jesus entre no nosso coração, na nossa alma e traga renovo e sejamos restaurados pelo Senhor, tenhamos a nossa vida curada pelo Senhor. Até quando vamos estar com a nossa vida paralisada? Até quando vamos estar com os nossos sentimentos paralisados? A Bíblia diz que quando Jesus entra na vida de uma pessoa, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora eu falo com você, cristão, do seu interior está fluindo rios de água viva? Ou está fluindo rios de mágoa, rios de rancor, feridas que foram causadas no teu coração? Como vão fluir rios de água viva se você não liberar isso, se você não pôr isso para fora, não permitir que Jesus entre na sua vida e te levante, como levantou esse paralítico? E quando Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Ele disse que queria. Ele diz a seguinte frase para Jesus: não tem ninguém que me ponha. Mais uma vez esperando de pessoas. Mais uma vez esperando de circunstâncias externas para ser curado. Mais uma vez esperando que situações mudem na vida dele
para que ele possa ser curado, dependendo de pessoas, sendo que o próprio Cristo estava ali com ele. Até quando eu e você, até quando nós vamos depender de alguém para termos a nossa vida transformada, para termos a nossa vida restaurada, para levantarmos dessa paralisia espiritual, para levantarmos dessa paralisia emocional, para levantarmos da enfermidade? Deus é poderoso para curar a enfermidade do teu coração, do seu filho, do seu neto, da sua neta, dos seus familiares, dos seus pais. Deus é poderoso. Mas Jesus precisa entrar. O médico dos médicos precisa entrar. É ele que tem que se aproximar e tem que dizer, como ele diz no versículo 8, levanta-te, toma o teu leito e anda. E a Bíblia diz no versículo 9 que imediatamente ele foi curado. Imediatamente esse homem havia 38 anos sem andar. Ele foi levantado. Porque quando Jesus diz, Jesus é o verbo, quando Jesus diz alguma coisa, há poder na palavra de Jesus. Há poder quando Jesus fala. Se Jesus disser para você, você está curado, levanta e anda. Eu te curo, eu te toco, eu toco no teu coração, eu toco na tua alma, eu toco na tua enfermidade, eu toco no teu emocional, eu toco no teu físico. Não tem para ninguém, ninguém segura. É a palavra de Deus, é o verbo de Deus. As coisas têm que se movimentar. A cura tem que acontecer e vai acontecer. Interessante que esse homem não conhecia Jesus. Se você olhar comigo nos versículos, em João capítulo 5, nos versículos 12, 13 e 14, olha só que interessante. Os judeus perguntaram para ele, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Nós queremos saber quem é que curou você, quem é que curou a sua vida. Os fariseus, os legalistas que estão dentro das igrejas, né? No versículo 13, mas o que fora curado não sabia quem era. O paralítico não sabia quem tinha curado ele. Porque Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Gente, imagina. Jesus estava num lugar com tanta gente enferma, com tanta gente doente, que ele se retirou daquele lugar, teve que se retirar daquele lugar. Porque imagina o alvoroço, ele curando uma pessoa, e todas as pessoas vendo o paralítico sendo curado, as pessoas iam se debruçar, iam esmagar Jesus. E Jesus teve que se retirar. Mas aí no versículo 14 diz que mais tarde Jesus encontrou esse paralítico no templo e disse para ele, olha, já que estás curado, não peques mais. Presta atenção nisso. Jesus disse para o paralítico, já que estás curado, não peques mais, para que não lhe suceda coisa pior. Aí sim Jesus se revelou para ele. Aí sim Jesus se revelou para ele, dizendo para ele que o problema da enfermidade dele, o problema da paralisia dele estava relacionada com o pecado. E aí que eu falo para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está me seguindo aqui, que está no canal do YouTube, eu peço que você se inscreva no canal, que você ative o sininho. Preste atenção no que eu vou te dizer. Muitas das nossas enfermidades, se não 99% delas, estão relacionadas ao pecado. E o pecado significa errar o alvo. Deus nos deu a Bíblia Sagrada. Esse é o alvo, é o manual do fabricante. Quando existem coisas na nossa vida que está fora do manual do fabricante, a Bíblia chama de pecado. E pecado é desagradar a Deus. E o pecado, ele tem consequências. Esse homem ficou 38 anos paralítico porque ele não resolvia o problema do pecado dele, das mágoas dele. Até quando você vai ficar paralisado? Com os seus pecados guardados no teu coração, os seus pecados guardados às 7 chaves, sem confessar os seus pecados. A Bíblia diz, se confessardes os vossos pecados, nós seremos curados quando confessamos os nossos pecados.
Então Jesus quer te curar. Jesus quer restaurar a tua vida. E se ele assim fizer, e nós vamos orar no final desse vídeo, que eu estou fazendo para você, para me comunicar com você, nós vamos orar e vamos pedir para que Jesus entre na sua vida, se torne Senhor e Salvador da sua vida. Ou você que já é um cristão, que Jesus renove a aliança com você, que você renove sua aliança com o Senhor, que você perdoe as pessoas que te maltrataram, que você perdoe a igreja, que você perdoe os líderes, que você perdoe o irmão ou a irmã que te feriu, que você perdoe seus pais, que você perdoe seus filhos, que você perdoe. Porque foi para isso que Jesus morreu na cruz, para nos perdoar. A Bíblia diz que se nós não perdoarmos uns aos outros, nós não seremos perdoados por Deus. Se queremos perdão, temos que perdoar. Então perdoe. Que Jesus lhe dê graça para perdoar. Então eu te pergunto, você quer ser curado? Você quer mudar de vida? Você quer ser liberto por Jesus? Você quer ser liberto dos seus vícios? Você quer ser liberto da prostituição? Você quer ser liberto do vício das drogas? Você quer ser liberto da frustração da vida? Você quer ser liberto dos seus problemas financeiros, das suas dificuldades financeiras? Porque Deus é poderoso para intervir também. Ele é o dono do ouro e da prata. Você quer ser liberto daquilo que aperta o teu coração, que oprime o teu coração, que deixa a tua alma angustiada, que deixa a tua alma aflita. Você quer ser liberto desse pânico, desse medo de voltar a frequentar um templo para ouvir a palavra de Deus, para adorar a Deus. Você precisa ser curado, você precisa ser tocado de novo por Jesus. Jesus precisa se aproximar de você e dizer para você: levanta, toma o teu leito e anda. Volta a andar. Volta para o Senhor. Volta para os caminhos do Senhor. Então eu deixo essa palavra para você, do paralítico de Betesda. A casa de misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Eu estive doente por um bom tempo. Também por problemas pessoais. Empresa, falência, traição de pessoas. Pessoas que comeram no meu prato, na minha casa, que viraram as costas depois para mim, que nem muito obrigado disseram para mim. Eu tive que perdoá-las. Quando Jesus se aproximou de mim, viu o estado que eu estava, no fundo do poço, na depressão, eu tive que perdoá-las. Assim como ele me perdoou na cruz, assim como ele me perdoou no Calvário, assim como ele me perdoou morrendo, derramando a sua alma na morte, eu precisava perdoar essas pessoas. Eu precisava perdoar os meus líderes religiosos. Eu precisava perdoar as pessoas que me feriram, que me usaram. E talvez você também precise fazer isso. Talvez você precise perdoar o seu pai, sua mãe, perdoar o seu irmão, sua irmã. Você precisa perdoar o seu filho, sua filha. Você precisa perdoar algum amigo, algum ente querido, algum líder religioso. Talvez você precisa se perdoar. Perdoar por não ter feito certo. Perdoar por ter se isentado de se posicionar em alguma situação que você deveria ter se posicionado. Perdoar, tirar essa culpa que está no teu coração, para que você seja livre, para que você retome a sua vida e volte a andar. E volte a andar com Jesus. Porque nós somos convidados para andar com Jesus. Eu ainda tenho muitas dificuldades. Tenho muitas lutas na minha vida. Você nem imagina o quanto eu choro todos os dias. O quanto eu choro aos pés do Senhor todos os dias. Não sou super-herói. Não está tudo resolvido ainda. Mas eu me levantei, tomei meu leito e resolvi seguir Jesus de volta. E eu faço esse convite para você. Toma o teu leito, em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus.
levanta e anda. Segue a Jesus. Feche os seus olhos, curve sua cabeça, quero fazer uma oração por você. Senhor, eu quero orar não só por mim, mas eu quero orar por todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, estão tendo acesso a este canal, a este meio de transmissão, de comunicação. Senhor, existem muitas pessoas enfermas, nós vivemos uma sociedade enferma, um mundo enfermo por causa do pecado. Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, o mal entrou no mundo, a enfermidade entrou no mundo, a culpa entrou no mundo. E passamos a ser pessoas defeituosas, não somos perfeitos, erramos, falhamos uns com os outros. Eu estou aqui diante dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos meus amigos e amigas que me acompanham aqui no canal do YouTube. Há muitas pessoas nesse momento que estão chorando, há muitas pessoas nesse momento que foram tocadas por essa palavra, entenderam a mensagem que o Senhor nos traz nessa manhã. Deus, toca no coração. Como o Senhor falou com esse paralítico, como o Senhor se aproximou desse paralítico no tanque de Betesda, que o Senhor possa se aproximar de cada alma que está me ouvindo, que está orando comigo nesse momento, e essa palavra possa ser liberada para os nossos corações. Toma o teu leito, levanta, toma o teu leito e anda. Me segue, anda comigo. Volta para os meus caminhos, volta para a minha presença. Conheça a minha presença. É de mim que você precisa. É de mim que o seu coração precisa, o Senhor nos diz nessa manhã. Por isso, meu querido, se arrependa dos seus pecados. Se arrependa dos seus maus caminhos. Libere perdão. Libere perdão para as pessoas que te feriram. Libere perdão para você mesmo. Receba essa palavra de cura sobre a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor não nos deixa enfermos. Nós não precisamos ficar esperando um movimento. Nós não precisamos ficar esperando de um pastor, de uma igreja, de uma denominação, apesar das suas importâncias. Nós não precisamos ficar dependendo de ninguém a bater na porta da nossa casa para termos a nossa vida de volta, para sermos curados, para sermos libertos. Nós só dependemos que o Senhor se aproxime de nós. E a palavra diz que o Senhor está à porta e bate. A palavra diz que o Senhor é onipresente, o Senhor está presente. E todo aquele que pelo Espírito Santo te reconhece, recebe o poder de se tornar filho de Deus, recebe o poder de ser restaurado, de ser curado, de ser transformado. E por isso nós te agradecemos. Agradecemos pela tua palavra. Agradecemos, Deus, por nos tirar do fundo do poço. Tira do fundo do poço, Deus, as pessoas que estão me ouvindo. Assim como eu outrora um dia estive, Deus. Tira do fundo do poço, tira da depressão, tira da ansiedade, tira da crise do pânico. Eu quero repreender toda a obra do diabo contra a vida das pessoas que estão me ouvindo. Toda a obra de Satanás contra a sua vida seja repreendida agora na autoridade do nome do Senhor Jesus. Toda a escravidão do diabo, toda a escravidão enferma de Satanás seja repreendida na autoridade do nome de Jesus. E eu declaro pela palavra de Deus, pela fé em Jesus, pelo poder da cruz, a cura sobre a sua vida, a restauração sobre a sua vida no nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero que você fique com Deus. Não esqueça de se inscrever no meu canal, dar essa força. Compartilhe com amigos também esse canal. Deixe o seu like, isso me ajuda bastante. Não esqueça de deixar o like, o joinha, se você gostou dessa ministração. Ative o sininho para receber as notificações. E nos acompanhe também nas outras mídias sociais, onde nós vamos estar compartilhando a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Um beijo no teu coração, um forte abraço.